Muito bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja nos corações nessa manhã. Nós vamos aqui agora na igreja entregar a palavra de Deus, entregar a mensagem do Senhor que Ele entregou ao nosso coração nessa manhã. Abra a sua Bíblia no livro de 1 de Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 9. Graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Emuná, tenha fé, pois Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Expectativas não atendidas, expectativas não cumpridas. É um lugar onde as suas expectativas, aquilo que você espera, não está acontecendo, não estão sendo atendidas. Então, nesse momento, você tem que procurar, a única coisa que você pode fazer é procurar a graça de Deus. Não há outra maneira. 1 de Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 9. Nós vamos ver aqui o que aconteceu com o profeta Elias. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui hoje na Tua presença, animados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que nos guia, que nos alimenta, que nos ajuda a vencer as nossas dificuldades e as nossas debilidades. Fala, Deus querido, nessa manhã com essa congregação, com essa igreja, com esse povo. Que nós possamos ver o Teu Espírito se manifestando aqui nessa manhã. Alguém diga, glórias a Deus, aleluia. Pode sentar, abre a sua Bíblia, 1 Reis 19, 1. Agora Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como ele havia matado todos os profetas de Baal à espada. Então Jezabel enviou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me tratem, ainda que severamente, se amanhã, a esta hora, eu não tornar a sua vida como a de um deles. Elias ficou com medo e correu para salvar a sua vida. Quando ele chegou em Berseba, em Judá, deixou ali o seu servo, enquanto ele próprio viajou um dia de viagem para o deserto. Ele chegou a um arbusto de vassoura, sentou-se embaixo dele e orou, pedindo para morrer. Ele orou pedindo para morrer, dizendo: já estou farto, Senhor, disse ele. Toma a minha vida, tira a minha vida. Não sou melhor que os meus ancestrais. Depois deitou-se debaixo do arbusto e adormeceu. De repente, um anjo do Senhor tocou nele e disse: levanta-se e coma. Ele olhou em volta e perto de sua cabeça havia um pão assado sobre brasas e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e depois deitou-se novamente. O anjo do Senhor voltou pela segunda vez, tocou-o e disse: levanta-te e come, porque a viagem é demais para ti. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido por aquele alimento, ele viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, Monte Sinai, né? O monte de Deus. Lá ele entrou numa caverna e passou a noite. Elias, ele criou expectativas. E que são expectativas? É coisas que nós queremos que Deus atenda. Pedidos, ó Deus, eu quero isso, aquilo, e de repente não acontece da maneira como nós pedimos, da maneira como nós esperamos. E as nossas expectativas são frustradas.
E no meio daquelas frustração, nós nos desesperamos. Foi o que aconteceu com Elias. Você se lembra que ele veio de uma grande vitória contra os profetas de Baal. Mas aquela derrota dos profetas de Baal despertou a ira, a vingança de Jezabel. Ele esperava, na mente de Elias, ele esperava: Deus derramou fogo do céu, consumiu o holocausto, eu matei a fio de espada os profetas de Baal, agora Deus vai acabar. O que ele começou, ele vai terminar. Ele vai destruir a Jezabel. Só que às vezes nós criamos expectativas que acabam levando a nossa vida a uma ansiedade, a um desespero. E quando as coisas não acontecem na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, nós nos desesperamos e fugimos e corremos. Ele fugiu com medo de Jezabel. Por quê? Porque Elias, como você e como eu, ele esperava que depois daquela grande vitória de Deus, que Deus ia destruir a Jezabel. Ao invés disso, ela que vem atrás dele para destruir ele. Ele fugiu, ele correu, porque ele tinha expectativas inaguentáveis, não atendidas. A Bíblia está cheia de exemplos disso. O Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, ele fala: por que andais ansioso com o que vocês vão vestir, com o que vocês vão comer? Agora há pouco, no culto de espanhol, eu estava falando com os irmãos. Hoje é domingo, é o dia do descanso. A gente tem que descansar em Deus. Mas muitas pessoas já estão até mesmo dentro do culto preocupada: o que vai fazer amanhã, segunda-feira, o que vai fazer na terça, o que vai fazer na quarta, como é que vai resolver esse problema aqui e aquele outro. Nós estamos vivendo em ansiedades que vão trazer frustrações, ansiedades que vão trazer decepção para a nossa vida. Elias não soube esperar em Deus. Elias não soube deixar Deus responder. Meu irmão, nessa manhã eu venho falar para você deixar Deus agir, deixar Deus responder. Enquanto isso, você fica em paz. O coração de Elias perdeu a paz. Ele fugiu, ele correu. Às vezes você também está fugindo, está correndo, quando você devia estar firme, esperando em Deus. Quando Jesus ele fala: porque andais ansiosos pelo que vão vestir, o que vão comer, ele fala assim: olha para as aves do céu, elas não plantam nem colhem, mas o Senhor lhes dá alimento. Olha para os lírios do campo, que beleza, e o Senhor cobre eles com uma vestidura natural. O frio não pode matar eles. Aí ele fala: se Deus cuida de um passarinho que não é... O passarinho não é filho de Deus, o passarinho, os animais são criaturas de Deus e Deus cuida deles. A árvore, uma planta, uma flor, não é um filho de Deus, é a natureza criada. Se Deus cuida do passarinho, se Deus cuida da erva do campo, como é que Ele não vai cuidar de mim, como Ele não vai cuidar de você, que somos filhos, nós somos filhos e herdeiros de Deus. Você diz aleluia nessa manhã, você está escutando o que eu estou falando, você é filho, você é filha de Deus, Deus vai cuidar, Ele vai cuidar para que você não passe fome, não passe necessidade, para que você não sofra. As lutas vão vir, mas as lutas não vão te destruir, porque Deus está aí na sua vida, cuidando de tudo que você faz. Aqui nesse ponto, quando Elias pediu a Deus para morrer, então o Senhor lhe deu graça. Veja que enquanto ele dormia ali desmaiado, você desmaia, sem forças, sem ânimo, vem Deus e te levanta. E o anjo do Senhor que veio ofereceu pão e água. Não é a primeira vez que você vê na Bíblia várias vezes Deus dando pão e água. Não são coincidências, o pão representa
Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o pão da vida. A palavra de Deus é pão da vida. Toda vez que você está assim, desesperado, desmaiado, Deus vem te alimentar com a palavra, com o Senhor Jesus, para libertar você do temor, do medo, para te dar fé. E a água representa o Espírito de Deus. Ele diz que, Jesus fala que do seu interior fluirão rios de água viva quando vier o Espírito de Deus. Então Elias, ele foi alimentado de Jesus, ele foi alimentado da palavra de Deus e ele foi alimentado com a força do Espírito Santo, a força que ele perdeu. Eu declaro, decreto, eu profetizo nessa manhã que Deus está alimentando você com essa palavra. Eu declaro, profetizo nessa manhã que o Espírito Santo está dando a força que você perdeu nessa manhã. Porque quando Elias ficou nessa situação desconfortável, ele não conseguia ver o que Deus estava fazendo. Às vezes você, andando nessa ansiedade, nesse desespero que você transforma a sua vida, você perde a visão de Deus, você não consegue ver o que Deus já está fazendo. Deus está fazendo. O apóstolo São Pedro, ele diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A tua ansiedade, o teu desespero, o teu pensamento, o teu nervosismo, você tem que colocar em Deus. E aí você vai achar a graça. Às vezes nós estamos no mesmo ponto, querendo que Deus faça o que queremos, e estamos perdendo completamente a graça de Deus. Estamos perdendo o que Deus já está fazendo na nossa vida. Aquele pão, aquela água, Jesus, a palavra, o Espírito, é a graça de Deus que Ele dá para nós. Aí quando você recebe a graça, em seguida você tem que se submeter ao reinado de Deus, ao reino de Deus. Foi o que Elias fez. Se você continuar lendo aqui do versículo 9, 1 de Reis 19, do versículo 9 em adiante, diz assim: e Elias entrou em uma caverna e passou ali a noite. O Senhor apareceu a Elias e a palavra do Senhor, aleluia, a palavra do Senhor veio a ele. Que a palavra do Senhor venha a você nessa manhã. E a palavra de Deus disse a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. A espada, eu sou o único que sobrou, e agora eles estão tentando me matar também. Quer dizer, ele esqueceu de falar a verdade, né? Às vezes nós estamos querendo justificar a nossa fraqueza. Não, eu estou aqui porque os irmãos me abandonaram. Eu estou aqui porque a igreja não está servindo. Eu estou aqui nessa situação porque o pastor não está pregando bem. Eu estou aqui nessa situação porque a minha família não me ajuda. Nós estamos buscando a quem culpar. Quando, na verdade, às vezes a nossa prostração, a situação em que nós estamos vivendo é a nossa culpa. Nós estamos deixando os problemas, a ansiedade, as expectativas criadas, aquilo que a gente espera e que a gente quer que aconteça, e às vezes não está acontecendo como a gente quer, fazer com que as nossas forças se desgastem. Às vezes você está deixando a sua força em Deus se desgastar e você está perdendo a visão de Deus. Meu irmão, ele tinha que falar. Deus não está perguntando: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele tinha que falar: não, eu vim para cá, meu Deus, porque eu me desesperei, fiquei com medo e corri. Não, ele ficou dizendo: ah, não, eu sou fiel a Deus e que não sei o quê, eu faço a obra, sou pastor, sou obreiro, sou diácono, canto no coral. Não, Deus não quer escutar nada disso, não. Deus quer escutar a verdade.
Deus quer que você diga, não, Senhor, eu estou nessa situação porque eu estou vacilando. Eu não estou orando, não estou jejuando, não estou vivendo a palavra, não estou vivendo os propósitos e os planos que o Senhor tem para a minha vida. E isso tira a nossa paz, isso tira o nosso sossego. Aí vem a ansiedade, vem o desespero, vem a falta de força. O Senhor disse assim, saia e fique no monte na presença do Senhor, porque o Senhor está prestes a passar. Então diz a Bíblia que um forte vento veio e destruiu o que estava ali nas montanhas. Despedaçou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Veja bem, veio um vento tão forte que partiu as rochas. Eu nunca vi um vento como esse, mas Deus não estava naquele vento. Depois do vento houve um grande terremoto que sacudiu aquele monte, o Monte Horebe, o Monte Sinai, o Monte do Senhor. O Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um grande fogo. Um fogo forte. Mas o Senhor não estava naquele fogo. Imagina, o fogo veio, pegou, queimou tudo lá. Os matos, as árvores, tudo. Deus não estava no fogo. O que quer dizer isso? Nós estamos querendo ver Deus no vento. Nós queremos ver Deus no terremoto. Nós queremos ver Deus no fogo. Até porque as próprias igrejas levam para esse sentido. Deus vai mandar um fogo. Deus vai fazer um terremoto aqui. Deus vai mandar um fogo. E a gente fica esperando isso aí. Um Deus barulhento, um Deus que faz, que mexe a terra. Mas o Senhor não estava no fogo, não estava no vento, não estava na tempestade. Ou no terremoto, desculpe. Aí diz que depois do fogo veio um sussurro suave. Que é isso? Uma brisa suave. E quando Elias ouviu aquela brisa, ele cobriu o rosto com um manto, saiu e parou na entrada da caverna. Então uma voz lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? E aí ele continua dizendo que não sei o que e tal. E Deus vai e manda ele voltar, consagrar um próximo rei de Judá, de Israel, e Eliseu, profeta, no seu lugar. E Deus falou que tinha gente lá que não tinha dobrado os joelhos. Quando você se submete ao reino de Deus, Deus ele vem e ele se manifesta na sua vida. Mas Deus não vai vir se manifestar no fogo, no vento, no terremoto, como você está esperando. Você fica aí escutando essas mensagens desses pastores. Não, Deus vai vir, blá, blá, blá. E você espera, não vem. Porque Deus vem na paz. Jesus, quando entrava nos lugares, ele dizia, a paz seja com todos vocês. Eu estava pregando nessa manhã que todas as vezes que Jesus passou por um lugar, o povo fazia aquele alvoroço, aquele... Mas Jesus, ele vinha com a paz, ele tranquilizava. Jesus é paz. Shalom, o Deus da nossa paz. Ele vem para acalmar. Veja, estava lá a tempestade no barco e tudo. Jesus levantou, acalmou a tempestade e houve paz. Eu estava pregando nessa manhã, aqui no espanhol, que quando Jesus entrou na cidade de Naim, ali vinha saindo um tumulto de gente com um funeral, pessoas gritando, chorando, gritando, e vinha a mulher que era uma viúva. Ou seja, ela perdeu o marido, não tinha mais marido. E havia perdido naquele momento o seu único filho. Então, ela não tinha marido e perdeu o único filho. Ela perdeu tudo, ela gritava, ela chorava. E Jesus chegou para aquela mulher, acalmou e pediu para ela sair do caminho, para ela ficar de lado.
E disse que se acalmou toda aquela confusão. E Jesus foi e ressuscitou aquele filho da viúva de Naim. Jesus veio na paz. Jesus não precisa fazer barulho. Entendeu? A gente às vezes veja que no passado Deus se manifestava no trovão, Deus se manifestava no terremoto, Deus se manifestava no fogo que caía do céu, e o povo quer esse Deus do passado. Mas você não vê Jesus se manifestando em terremoto. Quando ele fizer isso, vai ser para acabar o mundo. Por enquanto ele vem trazer a paz. Naquele momento, Deus não passou no vento, Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo. Deus veio na brisa, na paz. Eu estava lembrando também hoje aqui de manhã no espanhol, quando Jesus ressuscitou, apenas Maria Madalena foi testemunha da ressurreição e ela veio correndo, entrou na casa, naquele cenáculo onde os discípulos estavam reunidos, 11 discípulos, mas diz a Bíblia que só tinham 10 porque Tomé não estava ali e estava uma grande discussão. Diz a Bíblia que todos os discípulos estavam com medo porque eles pensavam que todos eles iam morrer também. Que começou a perseguição contra a igreja de Cristo. E disse que eles estavam com as portas, janelas fechadas, tudo com medo, discussão, falatório tremendo. De repente diz a Bíblia que Jesus apareceu no meio deles. E Jesus disse: paz seja com todos vocês. E ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E houve paz. Acabou o medo, acabou a confusão. O apóstolo Paulo diz que Deus não é Deus de confusão. Tem muita gente aí pregando um Deus de confusão. Não estão pregando o Jesus da graça, o Jesus do poder, o Jesus que vem trazer a paz. Porque no momento do tumulto, no momento das expectativas não cumpridas, no momento da nossa ansiedade, nós precisamos receber a paz de Jesus. Se submeta a Jesus nesse momento e renda-se humilhado à vontade de Deus. Depois você veja na sua casa, se você puder, o livro de Jó, capítulo 42, do versículo 1 ao 6. Que Jó disse quando ele foi provado com as situações inesperadas. O que ele fez foi se render, humilhando-se à vontade de Deus. Elias não entendeu por quê. O que Deus quer que Elias faça. O que Deus quer que eu faça. O que Deus quer que você faça. Ele quer que você se entregue a Ele. Que você se renda ao reino dEle. À vontade e aos propósitos dEle. E Ele vai trazer essa brisa, essa paz no seu coração, que vai te tranquilizar, que vai tirar essa ansiedade, esse desespero. E Deus, Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te abençoar. Você recebe essa palavra nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus, aplauda a Cristo. Levanta as suas mãos, diga: Pai, eu me entrego nessa manhã diante da Tua grandeza, Senhor. Diga: Pai, eu me submeto agora ao Teu reino, aos Teus propósitos na minha vida. Diga: Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ajuda-me a entender o que o Senhor está fazendo na minha vida. Talvez você esteja aqui hoje nessa manhã, ou você que está escutando pela internet depois, você não consegue entender o propósito de Deus na sua vida. Porque o propósito de Deus é diferente do teu. O que você quer não é o que Deus quer. Aí entra em conflito, você sofre. Deixa eu orar por você.
Deus querido, Deus amado, nos ajude nessa manhã a entender o que o Senhor está fazendo na nossa vida, o teu propósito, o teu querer, a tua vontade. Eu só sei de uma coisa, que o Senhor é Deus e eu não. O Senhor é Deus e nós não somos nada. Por favor, Deus, nessa manhã, através dessa palavra, fala com a gente e nos ajuda. Nos ajude, afasta da nossa vida essa ansiedade que causa essas expectativas não atendidas, que faz a gente correr, que faz a gente fugir, assim como Elias fugiu e correu. Deus, nessa manhã maravilhosa de domingo, nós nos submetemos hoje aos seus planos, aos teus propósitos e à tua graça. E eu declaro que essa palavra seja pão de vida, seja Jesus ao coração de cada um. Que essa mensagem de hoje seja água que vai trazer espírito e força para o teu povo. E que essa oração seja uma brisa suave. Assim como o Senhor não veio no vento, o vento não veio, o Senhor não estava nele. O terremoto veio, o Senhor não estava nele. O fogo veio, o Senhor não estava nele. Mas depois do fogo veio um sussurro suave, uma brisa suave e uma paz que acalmou o coração de Elias. Que nessa manhã, nessa oração, essa brisa seja soprada a cada coração e a paz de Deus chegue. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Aproveito para declarar a vitória, que o Senhor abençoe essa igreja, essa congregação aqui nessa manhã, e os que estiverem escutando depois pela internet, que o Senhor livre de acidentes, da bala perdida, dos acidentes de carro, das pessoas más, das pragas, das pestes, que o Senhor livre da ansiedade, do desespero, que o Senhor se manifeste, meu Deus, em cada coração, e que todos possam ver que o Senhor está trabalhando. O amor de Deus, a graça e a paz do Filho Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo os acompanhem e os guarde hoje, amanhã e para sempre. Amém, amém.